Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como estão todos? Estão na santa paz do Senhor? Glória a Deus, aleluias. Estamos aqui mais uma vez, para agradecer ao Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Como eu sempre digo, é porque Ele cuida de nós que estamos aqui, Estamos aqui em mais uma oportunidade, para falar da palavra do Senhor, Que é, como eu disse, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela nos instrui, E nos capacita e nos mostra o caminho para a salvação. Amém? Queria deixar de meditação para os irmãos no livro de Lucas 18, versículo 9, no versículo 9 ao 14, que diz: em título tem a parábola do fariseu e do publicano, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Meus irmãos, como já diz a palavra, A palavra diz que havia dois homens, certo? Subiam para orar no templo. Dessa mesma forma, o fariseu se achava melhor que o publicano no sentido de mais entendimento, mais conhecimento, fazia tudo aquilo que segundo o mandamento era para fazer, certo? Ele dizimava, ele ofertava, ele orava, ele buscava no sentido que ele falava, que ele buscava fazer tudo aquilo que o Senhor ordena, certo? E mesmo assim, ele fazendo tudo, ele indagava a Deus e falava para Deus que era mais digno do que o outro, do que o publicano, de ser honrado, de ser glorificado, ou até mesmo de respondido, por Deus. Ou seja, de Deus responder a oração dele. Na visão dele é como se fosse assim: se ele orar, Deus não vai ouvir, porque ele não cumpre aquilo que Deus mandou cumprir. Mas eu cumpro, eu sou digno, ele não merece. Ou seja, eu sou melhor que ele. Ele é nada, eu sou tudo, entende? Dessa mesma forma, há no nosso meio essa divisão, essa separação, entende? Muitas das vezes um quer ser melhor que o outro. Na verdade, Jesus ele não veio dizer que um era melhor que o outro. Jesus não via cada discípulo de uma forma no sentido de um maior que o outro, mas via todos iguais. Dessa mesma forma, ele dizia que era melhor porque fazia tudo aquilo, e o publicano não fazia nada disso, entende? O publicano até se sentiu indigno de estar naquele lugar, se sentiu indigno de fazer parte daquilo, ou seja, de pedir algo a Deus, sendo que ele olhava para dentro dele e via nada. Ele se colocava menor, porque ele sabia das suas falhas, das suas limitações, das suas fraquezas. Ele conhecia as suas fraquezas e não se exaltou, mas o outro se exaltou, para você ver a diferença. O Senhor, muitas das vezes a gente quer dar um sacrifício a Deus e procuramos dar o melhor sacrifício a Deus. Claro que Deus merece todo sacrifício, ele merece todo sacrifício, seja no louvor, seja na palavra, pregando o evangelho, seja em qualquer circunstância, você deve dar o seu melhor para Deus.
Mas o melhor para Deus significa você falar que você faz, que você fez, que o deixou de fazer? Não. O melhor para Deus você não precisa dizer para ninguém que faz ou que fez, ou indagar a Deus porque você não é digno. Você tem que lembrar que você é pequeno e Deus é grande. Deus é soberano entre tudo e entre todos. Deus é soberano. Você busca a Deus não porque Deus é igual a você, mas porque Deus é maior que tudo. E não porque você é assim com Deus, mas Deus é sempre acima de você e você tem que se colocar sempre abaixo de Deus. E não tão somente de Deus, até dos seus irmãos mesmo na igreja. Você tem que se colocar o menor do menor na casa do Senhor. Porque o Senhor abate o que se exalta e exalta o que se humilha, porque devemos se humilhar para que a glória do Senhor venha resplandecer sobre as nossas vidas. Se é no livro de João 3, versículo 30, ele diz, João diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele não diz, é necessário que eu cresça e que Deus diminua e que Jesus diminua, não. Ele diz que eu diminua e ele cresça. Ou seja, ele apareça, ele resplandeça, ele seja o centro na minha vida, onde eu chegue, que ele seja o referencial na minha história. Eu não busco conhecimento para mim, reconhecimento para mim, eu busco reconhecimento para ele. Porque eu não necessito de reconhecimento, apesar que o ser humano sempre quer fazer algo para ser reconhecido. É do ser humano isso, mas a Bíblia nos instrui que nós devemos buscar a glória de Deus. Quem olha para a gente tem que ver a glória de Deus resplandecendo em nós, não a nossa glória resplandecendo, nosso ego, nossa vontade, nosso querer, porque o nosso querer já morreu. Hoje em dia não vivemos mais os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus, não vivemos mais as nossas vontades, como eu falei anteriormente, mas a vontade de Deus. Por isso, vamos amar o nosso irmão como um corpo, porque um corpo necessita de todos os membros. E dentro da igreja, todos os irmãos formam um membro, sendo que a cabeça é Cristo. A cabeça é Ele. Ele tem que ser exaltado. Nós vamos para a igreja adorar o Senhor, exaltar o Senhor, não para olhar quem é melhor, quem é pior, quem é diferente, quem não é diferente, porque estamos lá para adorar ao Rei, exaltar ao Rei e somar juntos para uma adoração mútua, para um grandioso Deus, uma junção de pessoas juntos formando um corpo em adoração, em uma só voz, entoando mesmo um cântico de louvor e exaltação àquele que é digno, não olhando para a aparência de nenhum dos pequenos que o Senhor tem, das ovelhas do Senhor, porque, como eu já disse, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais, não há diferença, não há acepção, não é o seu cargo, não é a sua cor, não é uma qualidade sua que define o quanto Deus ama você e não ama o outro. Sendo que a Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, dessa mesma forma, temos que amar os nossos irmãos. Tem que amar a todos. Jesus falou para a gente ir pregar o amor, pregar o evangelho, pregar a verdade. E Jesus é a verdade. Não tem como falar de amor sem não falar de Jesus. E se for falar de Jesus, tem que falar do seu amor, tem que falar do seu caráter, tem que falar do seu carinho, do seu afeto, do seu prazer pelas ovelhas, no qual uma ovelha se perde e ele vai ao encontro das ovelhas. Dessa mesma forma, temos que olhar para os irmãos com amor, não com acepção, porque acepção é pecado. Diz a Bíblia, consta na Bíblia, consta na palavra de Deus, que é pecado a acepção de pessoas. Não devemos rejeitar ninguém, amar um mais do que o outro. Como em uma família, se o pai tem 2 filhos, e a mãe ama mais um do que o outro, como lá em Isaac. Isaac amava um, sua esposa amava o outro.
E dessa forma ia se complicando a forma. Um fazia acepção de filho, um amava o outro do que outro, e um se sentia mais rejeitado e desprezado, o outro se sentia mais amado, e dessa forma vivemos. Muitas das vezes não é diferente nas nossas vidas. Hoje em dia isso acontece. Mas a Bíblia nos instrui que temos que amar a todos, não temos que limitar o amor. Se é o nosso amigo, temos que amar. Se é o nosso inimigo, temos que amar. Não importa, temos que amar. O amor restaura a vida, sara tudo que você precisa. O amor tira um sorriso onde a dor provoca ruído na alma. Devemos amar, porque o amor traz paz. O amor nos torna livres, o amor nos completa, o amor nos alimenta, o amor nos sustém, o amor nos tira de situações complicadas que só algo extraordinário poderia tirar. E o amor é esse algo extraordinário. Esse amor que vem sem medida, limitado, ilimitado, que diga, um amor que vem, toma, dilacera em nós, exala o ar, um amor que traz perfeição, um amor que traz uma emoção, um amor que faz de nós especiais, um amor que dá a vida por mim, um amor que fala, que abraça, que consola, mas que também exorta, mas que não deixa de ser amor. Tome esse amor para a sua vida. Esse amor se chama Jesus. Leve Jesus para a vida daqueles que é menor, ou menor no sentido de aquele que se acha menor, rejeitado, que você vê e você percebe a separação. Muitas das vezes as próprias pessoas se separam, outras pessoas separam as pessoas. E isso, as pessoas ficam acuadas, recuadas, rejeitada em um lugar sozinho, solitário. Leve esse amor. Leve esse amor para essa pessoa que precisa somente de uma palavra de ânimo, um refrigério na alma. Quer ser feliz? Se posicione em fazer alguém feliz. E na medida que você fazer alguém feliz, esse alguém vai se... na medida que você faz alguém feliz,